Ok, boa noite todo mundo. Estamos online. Quem está assistindo, quem está aqui. Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre as profecias cumpridas de Jesus. E nós vamos continuar no Isaías, nós vamos continuar falando sobre Isaías, as profecias ligadas, que estão falando, que foram ligadas em Isaías. E vamos lá, nós estamos na 10ª aula. Até agora nós passamos mais de 160 profecias que não foram nem cumpridas, nem perto de ser cumpridas por Jesus, Yeshua, chama como você quiser. E só para deixar claro, a gente está falando sobre profecias cumpridas. Então, que alegam que essas profecias que é citadas em vários lugares, você pode achar na internet, é tudo 600, 300, 600, cada vez acrescentando mais, que são 600 profecias cumpridas, ou 300, alguma coisa assim, cumpridas. O que a gente queremos ver, realmente eles eram profecias, essas eram profecias do Mashiach, essa profecia sobre Jesus, esse ele realmente cumpriu. Por enquanto, chegamos a 163, e nada foi cumprido pelo Jesus até hoje. Então, vamos continuar, nós vamos entrar no profecia 164, que eles falam que o Messias teria a chave de Davi. Essa referindo a Isaías 22, 22. Só que uma coisa interessante, o que significa a chave de Davi? Alguém já pensou? O que significa a chave de Davi? Pode ser a chave da casa de Davi, a chave da cidade de Davi, tá? E o que queremos ver? O que está falando esse versículo? Vamos lá. Isaías 22, está falando assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Ok? Aqui está falando que alguém vai receber a chave da casa de Davi, tá? E ele vai ter domínio na cidade, da casa. Vamos ver do que está falando, primeira coisa. Falando do Mashiach aqui? Não sei, pode ser. Falando do Jesus? Não tem nada a ver. Não. Quando Jesus recebeu a chave da casa de Davi, me mostra onde isso está mencionado. A gente não trata de achismo, a gente trata de fatos, contexto. Só que a resposta, tá? Eu não vou falar muito, a gente que passar vários capítulos. Esse capítulo está falando sobre a destruição do primeiro templo. Eu recomendo a todo mundo entra em Isaías 22 e lê o capítulo inteiro. E no versículo 20, vocês vão encontrar uma coisa interessante. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliakim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E está falando sobre a cidade de Jerusalém. Só lê o capítulo 22. E será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá, e ninguém fechará. E fechará, e ninguém abrirá. Claro, falando de Jesus, óbvio que não. Falando de quem? Do Eliakim, tá? Um descendente da casa de Davi que vai retomar a liderança e vai governar a cidade.
depois que aí vai ter todo túmulo lá, com todos os problemas na cidade. É Jesus? Então podemos afirmar que mais uma profecia, que nem a profecia do Mashiach, é descumprida. Vamos lá. 165. O Messias derrotaria a morte. Esse é grande. Esse aqui está falando, Isaías 25, versículo 8. Ele refere nesse capítulo, esse versículo. Vamos ver o que realmente está falando. Vamos esperar abrir. Olha, tem vezes que as coisas são tão claras, nem precisa de hebraico. É tão absurdo essas alegações, esses argumentos, que nem precisa saber hebraico para você ler o que está falando. O que está falando aqui? Capítulo 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo da tua terra, porque o Eterno diz. Ok, versículo 8. Esse capítulo é interessante para a gente abordar um pouco mais. Porque eu quero saber, aniquilará a morte para sempre. Significa quem? De quem, do que, aonde? É Jesus? Não sei. Ele aniquilou a morte para sempre. Pessoas pararam de morrer depois que ele chegou. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas vamos ver se realmente fala de Mashiach, que o Mashiach vai aniquilar a morte. Ou do que está falando esse capítulo? Eu acho interessante esse capítulo, ler do início, porque é um capítulo muito interessante, falando sobre a grandeza e a... Eu vou deixar o capítulo falar. Eu não vou contar o final. Isaías 25 começa assim: Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torna a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como uma tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpio dos estranhos, como abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e ao vão com que todas as nações se cobram. Esse é até versículo 7. Interessante o que Isaías fala. Eu veio com que todas as nações se cobrem. Não o povo judeu que está cego. Não o povo judeu que está com véu nos olhos, com escamas nos olhos. O profeta fala já, as nações, os povos, que isso vai ser tirado. Quando? Naquele dia. Aí versículo 8, aniquilará
a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o diz. Nem naquele dia se dirá, naquele dia, no dia do vindo do Mashiach, não quando ele já veio, que dizem que veio, quando ele vai vir, naquele dia se dirá, no futuro, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moab será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E estenderá as suas mãos por entre elas, como se estende um nadador para nadar, e abaterá as suas ativas com as ciladas das suas mãos. E baixará as altas fortalezas dos teus muros, abate-las e derrubá-las por terra até o pó. Do quem está falando esse capítulo? De quem? Falando do Eterno. O Eterno que vai fazer todas essas maravilhas, que já fez essas maravilhas e vai continuar fazendo essas maravilhas para quem? Para o povo dele. E naquele dia, na era messiânica, ele vai aniquilar a morte. Não o tal de pendurado que nem a morte dele ele conseguiu evitar. É muito simples. Vamos continuar. Então, de novo, mais um capítulo, um versículo que não fala nada, nem do Mashiach, nem do Jesus, nem de Yeshua, nem de nada disso. Fala da glória do Eterno. 166. Outros ressurgiriam à vida na ressurreição do Messias. Ok, vamos ver o que significa capítulo 26, versículo 19. Só clicando, vai abrindo, e já vou colocar também. Versículo 19 fala assim: e teus mortos também, o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e soltai os que habitais no povo, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Interessante. Tem um relato no Novo Testamento que se diz que no dia que Jesus certamente ressuscitou, também todos os mortos se levantaram do túmulo e começaram a marchar para Jerusalém. Interessante que esse relato do Walking Dead não aparece em nenhum lugar fora do Novo Testamento. Não, o Novo Testamento não é um documento histórico, um canto de fadas. Então, o que acontece? De novo, isso fala do Mashiach? Não sei. Está falando dos mortos, também no meu cadáver viverão. Quem está falando? Falando o profeta, não o Mashiach que está falando. Falando o profeta que está falando a profecia. Mas vamos ver o capítulo. Do que se trata o capítulo? Lembrando que 26 é a continuação no capítulo anterior. Como vários capítulos que, por divisão da igreja, ele foi dividido nos meios dos assuntos. Isaías 26 continua falando assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abre as portas para entre nela nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor
perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, as pessoas com muito orgulho. Na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó. O pé pisa os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é tudo plano. Tu retamente pensas o andar dos justos. Também no caminho dos teus juízes, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória, este é o desejo da nossa alma. Como a minha alma te desejei de noite, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei buscar-te, porque, havendo os teus juízes na terra, os moradores do mundo aprendam justiça. Ainda que se mostre a favor ao ímpio, nem por isso aprenderá a justiça, até que a terra da retidão, da prática em iniquidade, deixa eu só baixar aqui, pronto. Atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está assaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la ao porém confundir-se por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és que fizeste em nós todas as nossas obras. Só para entender esse capítulo inteiro falando de quem? Isaías está falando do Eterno, da Kadosh Baruch Hu, de Deus. Como que Ele é grande, como ele é tudo glorificando Ele. E o Senhor, Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão, por isso e destruiraste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação, tu aumentaste a esta nação, fizeste-te glorioso, alargaste a todos os confins da terra. O Senhor, na angústia, te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Tudo falando do povo judeu, ligação que eles têm com o Eterno, que como o Eterno não deixou, o povo judeu também não deixou. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem conhecemos-nos e tivemos dores de parto, porém damos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos também no meu cadáver, o Isaías está falando, viverão e ressuscitarão. Desperta e saltai os que habitais no pó, porque teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois povo meu, agora está referindo ao povo de Israel, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passa a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Esse capítulo, esse versículo, falando do Mashiach, não, de novo, continuação de versículo 25, que fala da grandeza do Eterno, o que está para vir. O que temos que ver é ler.
Muito simples. Vamos continuar. Tem muita coisa aí para a gente estudar. Boa noite. Senta aí, senta aí. Hoje uma aula bem especial. Estamos no... Aqui está frio hoje, né? Estou com as lâmpadas aqui, está tudo quente. Tá, 167. O Messias seria a pedra da esquina. Só para você entender, o conceito de pedra de esquina no judaísmo é a pedra fundamental. Na esquina do prédio começa a construção, tudo pedra fundamental. Então, lá no hebraico está escrito pedra fundamental. Even Pinah é a pedra fundamental. Esse está referindo capítulo 28, versículo 16. Vamos abrir para ver o que está falando o versículo, o que está falando o contexto do capítulo. Agora, Isaías, né? Isaías, ainda estamos em Isaías. Tá, abriu, agora versículo 16. O que está falando aqui? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Ok. O que significa isso? Não sei. Você pega um livro no meio, você tem que estar falando? Não. Vamos ver. Vamos ver o que está referindo o contexto do capítulo. Vamos ler um pouquinho na frente, para trás, quer dizer. Vamos ver do que é o assunto. Ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinhos. Esse é o versículo 28, capítulo 28, versículo 1. Vamos ver. Vamos continuar. Eis que o Senhor tem um flor e poderoso, como tempestade de Saraíva, tormenta destruidora e como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele, como a mão, derrubará por terra. De novo, falando do Eterno, do Deus, de tudo que ele consegue fazer, como ele faz, como ele vai destruir os inimigos e todas as pessoas perversas. A coroa da soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil vale. Aí repete como uma canção, uma parábola. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo. De novo, aquele frase, naquele dia, ele sempre foi naquele dia, referindo sempre à era messiânica. É por espírito de juízo, para que se assenta a julgar, e por fortaleza, para que os fazem recuar a peleja até a porta, mas também estes erram por causa do vinho e com bebida forte se descaminham, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, descaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão, tropeçam no juízo. Né? Tudo com bom senso. Tá? E não fala que não tem que beber, que não tem que abusar. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundícia, e não há lugar limpo.
A quem, pois, ensinaria conhecimento? A quem se daria a entender doutrina? Ou diz, mamando do leite é o arrancado dos seios? Se os sacerdotes e os profetas estão bêbados, de quem você vai estudar? Porque mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, assim por lábios gaguejantes, por outra língua falará a este povo, ao qual diz, este é o descanso, daí descanso alcançado, e este é o refrigério, porém não o quiserem ouvir. Uma pessoa está tão, sabe, absorvido nas coisas daí na cabeça dele, não importa o que você vai falar, pode falar em qualquer língua que você quiser. Assim, pois a palavra do Senhor, ele será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam por trás, e se quebrantam, e se enlaçam, e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens encarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Está referindo a classe alta, classe do realidade, que abusaram do povo. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno, fizemos acordo quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nós escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que quer não se apresse. Ok, referindo o quê? Até agora está falando dos erros e das perversidades que foram feitos pela liderança. Vamos continuar. E regrarei o juízo pela linha, a justiça pelo prumo, e a saliva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno se subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que começa a pesar, vos arrebentará, porque amanhã, após amanhã, passará de dia e de noite, e será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação. Do que está falando? Falando do Mashiach? Não. Falando do Jesus? Não uma profecia messiânica. Uma profecia que, não é nem profecia, uma advertência, um aviso. Vocês vão continuar a fazer as coisas erradas no olho do Hashem, andar nos maus caminhos, vai acontecer todos os mal para vocês. Vamos ver, vamos continuar a ler até o final, vamos ver se a gente vai descobrir alguma coisa que fala de Jesus. Agora, pois não mais esquernaçais, não sei as palavras, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos Exércitos ouve falar de uma destruição e já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouve minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavará todo dia o lavrador para semear, ou abre desterroa todos os dias da sua terra? Não é antes assim. Quando já tem nivelado
a sua superfície, então espalha nela ervilhaca. Isso é ervilhaca, está escrito. Ervilhaca, e semeia cominho, ou lance nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina, e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o caminho passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e comiam com um pão. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas dos nem sequer os seus cavaleiros. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Do que está referindo? Quando o Mashiach, vou fazer, quando Jesus será uma pedra fundamental, pedra de esquina, onde está isso relatado no Novo Testamento, no dogmas cristãos? Onde está escrito esse capítulo inteiro, um capítulo de área messiânica, de Mashiach? Não. O que está falando aqui? O povo está fazendo coisa errada. Aqui, versículo 26. O seu Deus o ensina, eu instrui acerca do que há de fazer. Pronto. Faz o que ele quer. Não está falando de Mashiach. Podemos ver, vamos lá para o versículo 16, vamos puxar um pouquinho. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Se a gente ver o contexto, essa pedra o que pode ser? A Torá. A Torá é uma coisa firme, provado, que quem segue ela não apressa. É muito simples. Tudo que o Eterno quer, que o profeta fala, tudo que você viola, volta dos maus caminhos, faz o que Hashem instrui. Tem uma Mashiach aqui? Talvez sim, não sei. Eu não vi nada. Se alguém viu, depois me mandar mensagem, a gente vai procurando. Versículo, profecia 168. O Messias curaria o cego. Isaías 35, versículo 5. Vamos ver o que está falando. Só vou entrar lá. Eu acho engraçado porque tem muita coisa para poder enfiar Mashiach e enfiar em um lugar que não fala nada de Mashiach. Nem perto. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Na verdade, 35, ele refere 4 profecias. Vamos ver. O Messias curaria o cego, o Messias curaria o surdo, o Messias curaria o coxo, o Messias curaria o mudo. Pode ser que eu estou errado. Você fez seminário, não é? Jesus curou quantos cegos? Há controvérsias, porque um fala que 1, outro fala que 2, outro fala que não. Entendeu? De surdos, nenhum. Coxo, de mudo, mas vamos ver de novo. O versículo 30, capítulo 35, fala do Mashiach. Vamos ver. 5 e 6. Então, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos abrirão, então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque
arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Isso significa que o Mashiach vai fazer isso? Fala que eles vão. Vão. Mas isso é uma coisa que você começa a ler no meio. Vamos ver. Vamos ver o contexto. E vamos ver. Nós estamos no mesmo problema. Versículo, capítulo 35, não começa em 35, mas vamos ver. O deserto é o lugar solitário. Se alegrarão disto. E o ermo exultará, florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Serão. Eles verão a glória do Senhor, esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, coxas saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O que significa isso? Que o Eterno vai fazer isso. Quando ele vai vir e vai vingar todos os malfeitos para o povo dele, todos os problemas vão sumir. Todas as doenças vão acabar. A terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em manancias de águas e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, e será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. De novo, falando o quê? Falando do Jesus, da mãe de Yeshua, falando de uma profecia que o Mashiach vai fazer? Não, temos que entender. O conceito de Mashiach no judaísmo não é o Salvador. Não o Mashiach que salva. O Eterno que salva. O Eterno que traga a cura. O Mashiach é um líder que vai nos levar nessa era messiânica. Isso é que temos que entender. No capítulo 35, como outros capítulos que vêm atrás, falando de era messiânica do Eterno, como que ele vai cumprir o que ele prometeu para o povo dele. Interessante. Nós estamos 172. O precursor do Messias viveria no deserto. Vamos ver as profecias do capítulo 40. O precursor prepararia o povo para a vinda do Messias. O Messias seria Senhor anunciado pela voz do que clama no deserto. Apesar que fala que Elias vai declarar a vinda do Mashiach no Monte do Carmelo,
acima da Mar da Galileia, e não no deserto, mas eles não importam com esses detalhes pequenos de judaísmo. O Messias seria como um pastor. Ok. Vamos lá, capítulo 40 em Isaías, versículo 3. Claro que começa no meio, porque se começa no início, vai entregar todo o assunto. Então, tem que desviar as pessoas da intenção verdadeira do capítulo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Está falando de quê? Do Mashiach, do Jesus? De quem? Essa só prova que os messiânicos, messiangélicos, não mais do que uns cristãos, que eles podem fazer muito bonito, mas no final eles consideram Jesus, Yeshua, como um Deus. E isso é uma idolatria. E isso não é judaísmo. Não importa o tamanho da sua barba, o tamanho do seu chapéu, ou se quantas palavras de hebraico você sabe. Não importa. Se você fala que a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai no ermo vereda a nosso Deus, você fala que fala do seu pendurado, então você está comparando ele com Deus. É isso, é idolatria. Não está falando do Mashiach aqui. Vamos ver o que ele está falando no versículo 11, que é a continuação da pulou. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Ok, fala do Mashiach? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver o capítulo inteiro, vamos ver o contexto completo. Que pegaram no meio e no início, no meio do início, no meio do final, vamos ver. Um capítulo um pouco grande, mas a gente vai estudar ele e com isso a gente vai terminar para hoje, porque semana que vem vai começar uma parte interessante. Vou falar assim, os capítulos, os cânticos do Isaías sobre o servo. Começa com 42, 43, até 56. Vamos estudar, mas agora, para finalizar essa parte, das cânticos, 20 cânticos que fala na verdade, até agora falou de quem? De Deus. Não falou do Mashiach, não falou de nada, falou da ira, do que vai acontecer nisso assim, e da recompensa que vai vir. Mas vamos ver, porque Isaías 40, ele dá uma fechada nesse assunto. Consolai, consolai o meu povo, nachamu, nachamu a mim. Que fala, vamos dizer, consola meu povo. As coisas ruins vão passar. As coisas boas estão vindo agora. Fala aí benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Só um minuto. Fizemos algum sacrifício aqui? A gente aceitou um pendurado? Então, como que expiou nossos pecados? A gente não aceitou. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, todo o vale será assaltado, e todo o monte, e todos alteiros será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Uma voz diz, clama, e alguém diz,
que hei de clamar? Toda a carne e a erva, toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Ele compara o povo judeu com uma erva, com flor. Se comas a flor, tem uma semente. E vai subindo. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E não mudou de ideia. Não agora tem outro povo, tem novo povo. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, esse aqui está vosso Deus. Eis que o Senhor Deus, o Eterno, virá com poder, e seu braço dominará por ele, eis que seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. O Eterno, ele paga cada um do jeito que merece, não mais, não menos. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Do quem está falando, então? Do Eterno. Ele vai guiar o povo, como ele guiou até hoje. Por bem e por mal, com vara ou com carinho. E aqueles que ainda são pequenos, não bebês, mas pequenos aqui, vai passar mal. Escuta, meu filho, escuta. Não seja teimoso. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos seus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Quem consegue fazer isso? Quem consegue colocar todas as águas na mão? Tudo cabe nele, tudo. Quem guiou o Espírito do Senhor é como seu conselheiro o ensinou. Com quem tomou ele conselho? Quem pode dar conselho para ele? Que aconselha o Eterno? Que ele dê esse entendimento? Quem ensina ele alguma coisa? Ele ensinasse o caminho do juízo. Ele ensinasse o conhecimento. Ele é o próprio conhecimento. Ele mostrou o caminho do entendimento. Ele é o entendimento. Quem consegue ser maior do que ele? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como um pão miúdo das balanças. Ele levanta a ilha finíssima. De todo o Líbano basta para o fogo. O Líbano tem as melhores árvores, para considerar as melhores árvores, melhores madeira que tem. Nem os seus animais bastam para holocaustos, para servir no templo. Todas as nações são como nada aparente a ele. Ele as considerará menos do que nada, como uma coisa vã. Olha isso. Quem, pois, farás semelhante a Deus, ou com que o compararás? Artifício funde a imagem, e os horríveis a cobre de ouro, e forja para ele cadeias de prata. Empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece.
artifício sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atendeste para os fundamentos da terra? O círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele que estende os seus como cortina, ou desenrolar como tenda para neles habitar. É nada para ele tudo isso aqui, é nada. Isso é o que ele quer dizer. Este mundo é nada para ele, não existe, é vão. Não existe nada para ele. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. O cara sabe, chefão, juiz, sou delegado, sou Lula, sou PT, sou aquilo, né? É nada, tudo isso é nada, é nada. É mal se tem plantado, mal se tem semeado, é mal se tem arregueado, na terra o seu tronco já se secam. Quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo, o Eterno. Quem você compara com quem? Com pendurada? Com Buda, com estátua, com um pedaço de madeira, com a pedra lá na Meca? Levanta ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Essa é a parte mais forte de tudo. Presta atenção. Levantem ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército dele segundo o seu número. Ele as chama todas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e por quanto forte em poder, nenhuma delas faltará. Imagina isso. Se a Terra, por 1 milímetro, aproxima o Sol, 1 centímetro, a vida na Terra acabou. Acabou. Se a Lua aproxima 1 centímetro para a Terra, mais do que deveria, todo mundo afoga. Ele controla tudo. Não 1 milímetro para cá, não 1 milímetro para lá. O Sol sai quando sai, a Lua sai quando sai, fica no lugar dela exato. E não muda. Nenhuma delas faltará. Por que diz isso o Jacó? E tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Será que você consegue se esconder? Fazer, não, ninguém está me vendo, agora eu posso fazer as coisas erradas? Será que você tem essa capacidade? Por isso a gente tem que lembrar, você anda na rua, você está sendo filmado. Não só você entra no banco. Você está, a qualquer momento, você está sendo filmado. Não sabes, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, inescrutável o seu entendimento. Não para entender. Lembra que a gente falou ano passada, não? Basta você falar infinito, você já limitou ele. Ele é mais do que isso. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. A natureza. Todo mundo envelhece, todo mundo cresce. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Do que está falando esse capítulo? Do Eterno, da grandeza dele. Não do Mashiach, não, só que ele continua. Então, vamos dar uma continuada, vamos lá. Já que estamos no assunto de entender a grandeza do Eterno, vamos lá. Calai-vos, parente mim, os ilhas, os povos renovam as forças. Chegam-se e então falam. Chegamos-nos junto ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo é ser chamado para seu pé? Quem deu às nações a sua face e o faz dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como o pó e como paragana, arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele que reina os reis, ele colocou tudo. Não tem reino no mundo que não é por permissão do Eterno. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamado a geração desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. Deu para entender? Tudo vai continuar contando a grandeza do Eterno. E a partir daí já começa o assunto do servo e tudo, mas nós vamos continuar nessa semana que vem. Tá? Porque já a partir de, você vê, a partir já do capítulo 41, já começa o assunto dos cânticos do servo. Nós continuamos essa semana que vem e dá para entender de novo. Hoje fizemos 11 profecias, supremamente cumpridas por Jesus ou Yeshua, que na verdade nenhuma delas era uma profecia sobre Mashiach. Eram todas relacionadas à grandeza do Eterno e à força que ele tem, e à glória dele. Então, para hoje, deu para entender realmente que já estamos nos 175 profecias descumpridas. Então, obrigado a quem estava online, obrigado a quem vê hoje, e até semana que vem. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Douro Natan. Vocês são bem-vindos para o meu novo canal do YouTube. Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.